Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal da S-Reino, um canal sobre estatística, acessibilidade e inteligência artificial. E hoje, pessoal, vou falar um pouco sobre como fazer uma apresentação, principalmente focado no trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, tá bom? Então fique comigo, vamos lá. Vamos lá, galera, vamos lá. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Eu estou fazendo esse vídeo basicamente porque é final de ano, né, no caso, quando eu estou gravando, né? Ou final de semestre, né, depende do contexto aí. Geralmente, como eu oriento muitos alunos, eu acabo tendo que falar repetidamente, né, sobre como fazer uma boa apresentação. Muitos alunos já têm noção, né, sobre de faculdade, né, mas o curso técnico também que eu dou aula, né, alguns já têm, né, a própria apresentação do dia a dia, né, aqueles alunos que não têm, né, muita vergonha e tudo mais, e que se colocam para apresentar, eles acabam treinando sempre cada vez mais e melhorando, né. Então, a dica que eu dou para vocês, né, a primeira dica aqui é sempre aproveite esse percurso da escola ou da faculdade para poder fazer o treinamento das apresentações. Em algum momento vocês vão apresentar o TCC, né, e em algum momento vocês vão apresentar o seu relatório, né, as suas ideias, né, a sua grande melhoria para o grande público, né, para o seu chefe. Então é importante que haja essa questão do treinamento aí de como fazer uma boa apresentação, tá certo? Vamos lá. Eu coloquei aqui o slide, botei até com a logo do canal, né, para não ficar favorecendo um ou outro, tá bom? Mas basicamente eu vou mandar para aqueles alunos que eu tenho orientação, né? Notadamente agora em 2025 eu tenho o da Unirb, tá bom? Então já vai estar aqui o slide pronto para vocês, né, para alterar, mas é o mesmo conteúdo, tá bom? Do que eu vou apresentar aqui agora, e também tem o do CETEP, tá bom? Então, usando o modelo do CETEP, pelo menos nesse ano, 2025, tá bom? Então, vou passar aqui para vocês vejam que é o mesmo conteúdo, tá bom? Só vou botar no outro para deixar um pouquinho mais genérico, tá certo? Mas eu vou mandar para todos, beleza? Então, vamos lá. A capa, né, do projeto, mais simples possível, título, trabalho de conclusão, lado direito ou em cima, né, depende de como vocês vão organizar. Geralmente é o modelo da instituição, né, não precisa ficar se preocupando muito com isso, tá bom? Então, já tem o modelo da instituição, você passa a preencher. E aqui tem um sumário. Alguns gostam de colocar, outros não. Eu acho interessante na hora que você for fazer a apresentação, né, como dica inicial, vai ficar lá no fundo do slide, mas como dica inicial, se apresentar, se for no caso de equipe, né, todo mundo se apresenta, ou uma pessoa apresenta a todos, né, mas o interessante é que cada um se apresentasse de forma rápida, e aquele que vai dar início começa falando, ó, vamos falar sobre introdução, objetivo, metodologia, né, de forma bem rápida, e se tiver algum ponto interessante, é um protótipo, você já fala, né, vai ter entrevistas, né? Enfim. Então, você já coloca pontos interessantes aqui no sumário, tá bom? Tem alunos que preferem pular essa etapa, também não há um grande problema, né? Se você fizer uma introdução já bem balanceada, tá bom? Mas é interessante falar para o público, né, o que é que eles pretendem fazer. No caso do TCC, como já é bem previsível, é possível sim pular essa etapa, mas eu particularmente gosto, tá bom? Introdução é uma breve exposição do que vocês vão apresentar, tá bom? Não precisa fazer a parte do referencial teórico aqui, é nada disso. O que é a introdução? É a justificativa, é o contexto do porquê o seu trabalho está sendo feito e a justificativa, né? Então, o contexto é esse, eu quero fazer o trabalho por causa disso, e aí vou ter um objetivo no próximo slide. Então, você faz construir uma pequena história bem rápido, lembra que são geralmente 15 minutos de apresentação, você não pode ficar ali detalhando, né, justificar. Não, então, o cenário é esse, tal. O meu trabalho, devido a isso, é por isso que eu estou estudando esse trabalho, tá bom? E aí, veja, aqui você não vai botar um texto gigante na apresentação. Esse é o meu primeiro ponto, né? Então, são textos simples. A pessoa que vai estar vendo a sua apresentação, ela não pode ficar virando para o seu slide, no caso, para cá, né? Minha tela está lá de cá. Virando para o seu slide e aí lendo, né? Passando horas lendo ali. Não. Ele olha para o seu slide, entendeu? Volta a atenção para você, para a sua fala, tá bom? Tá certo? Então, assim, na introdução, além de estar com o texto simples, vocês podem colocar a figura, tá bom?
É obrigado? Não. Você pode botar só o texto justificando coisa rápida, porque esse slide vai ficar menos de 1 minuto, tá bom? Mas você pode colocar um gráfico mostrando, olha, o nível de poluição tá assim, né? Ou uma foto mostrando a problemática, tá bom? Então, assim, vocês podem escolher de forma que vocês vão prender a atenção do espectador, tá bom? E volta aqui, ó. Ainda dentro de introdução, é um capítulo só, né? Mas aqui na apresentação a gente separa em dois, né? Objetivos, coloca o objetivo geral do seu projeto, tá bom? E coloca os objetivos específicos, tá bom? Então, geralmente você já sabe, né? Precisa escrever um projeto, o objetivo específico é o que precisa para alcançar o objetivo geral, tá bom? Então, o objetivo geral é aquele grandão e eu preciso fazer essa etapa agora, preciso fazer essa etapa, preciso alcançar essa etapa. No final dessa etapa, eu concluo meu objetivo geral, tá bom? Então, vocês colocam de forma simples, né? Não exagera no objetivo específico, mas isso já é a dica do vídeo só de objetivo específico, né? Mas não exagera, né? 3 a 5 no máximo, né? Referencial bibliográfico, e aí muitas apresentações se perdem porque vocês querem embasar a teoria de forma muito completa, tá bom? E veja, isso é uma apresentação. Então vocês vão escolher o que é mais importante. Então, vocês estão falando sobre contaminação da água. Vocês não vão falar aqui da água, o que é água, a importância da água no nível de você vai falar 3, 4 slides falando sobre. Não, a água é importante por conta disso. O rio de Camaçari, o rio de Salvador, o rio de não sei quem, tá assim, né? Então, artigo tal fez, né, análise, mostrou que o rio tá assado, tá assim, entendeu? Então, você pode mostrar uma tabela com esses resultados. E aí vocês vão construir, ó, então, já é sabido, né, que isso está acontecendo, que aquilo, tudo embasado. Não pode ser nada, já que vocês já escreveram lá o TCC de novo, né, não pode ser nada inventado, eu acho que está poluído. Não. Então, com base nisso, no meu referencial aqui, nesse artigo, nesse livro, tá? Nesse relatório técnico de um órgão governamental, tá assim, o meu problema, tá? A produção de energia verde está cada vez maior, e quem mostra isso, mostra os dados. Você pode mostrar um gráfico aí falando sobre isso. Então, vocês vão mostrar a base teórica que vai dar sentido ao seu tema, tá bom? Cita os autores, não precisa citar todos os autores do TCC, do documento, tá bom? Só os principais. Destaque também os vários métodos para solucionar o seu problema. Você não precisa fazer todos, não, mas para fazer tratamento de água, existe o método 1, método 2, método 3, método 4, né? Nada muito detalhado, novamente, o tempo é curto, tá bom? Mas aí você pode mostrar de diversos métodos. Aí lá na metodologia você vai dizer, nós escolhemos o método X, tá bom? É interessante também, gente, quando vocês estiverem falando, vocês já escolheram os pontos principais, relacionar se vai ter prática, experimento ou não, né? Vocês têm que relacionar essa teoria com a prática. Então, a ideia é essa, alguém já fez isso, tá? E aí lá na metodologia vocês vão pegar toda essa parte aqui, ó, para amarrar lá, tá bom? E encerra sempre mostrando... Eita, vou botar um pouquinho pra cá. Encerra sempre mostrando como esse embasamento vai chegar na conclusão. Não é para falar a conclusão ainda, né? Mas você vai chegar aqui, ó, e vai colocar lá o finalzinho, ó, então com base nisso, o trabalho foi feito assim para poder a gente alcançar os nossos resultados. Então, o que foi que embasou, né? Então, ele é o finalzinho que a gente, né, arremata para ir para a metodologia, tá bom? Deixa eu botar para cá. Na metodologia, ou materiais e métodos, existem algumas diferenças entre metodologia e materiais e métodos, né? Metodologia, pela origem da palavra, são estudos de métodos. Se vocês forem fazer estudos de métodos, né, existem vários métodos também de água. Eu vou estudar vários desses métodos, beleza, metodologia cabe. Se vocês só vão pegar material e vão aplicar algum método, materiais e métodos já está de bom tamanho, tá bom? Então, se vocês só vão fazer uma parte teórica, referencial teórico, mas materiais e métodos também estão do bom tamanho, tá bom? Vocês não estão fazendo, estudando metodologia, a não ser que vocês vão detalhar diversas metodologias, tá bom? Mas, independente disso, vocês vão botar como é que foi feita a pesquisa bibliográfica, quantos artigos estão no seu trabalho, quais foram as fontes desses artigos, tá bom? Então, peguei no Google Acadêmico, peguei na Cielo, peguei no Portal de Periódicos, peguei 3, 4, foram no total 30 artigos relacionados ao tema, escolhi 10, escolhi 15 desses pela proximidade, porque os outros estavam com foco mais em saúde do que na parte de química, tá?
E aí, se você puder, e aí eu escolhi tal método. Aí, se você puder já colocar o fluxograma do método que você escolheu, então vamos fazer o experimento de eletrólise. Então eu preciso disso, 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 e o fluxograma, o caminho que eu vou percorrer é esse, tá bom? Então, como foi um protótipo, vale a pena vocês investirem um pouco mais de tempo explicando como é que foi o protótipo, né? Lembre que protótipo não é qualquer um que faz, tá bom? Então é interessante sim valorizar o que foi feito por vocês, beleza? Outra coisa, é comum, principalmente já mais para o ensino médio, né? O aluno botar a apresentação cheia de bonecos, né? Figura, eu vou trazer para cá, acho que tá melhor. Bonecos, figuras, né? Animações, né? Slide de jogos, né? Então, assim, não cabe, pessoal, não cabe de jeito nenhum. É um momento científico, é um momento sério, tá bom? E por mais que vocês achem legal, tá? Não cabe, tá? Então, nada de fluxograma animado, cheio de bonequinho. Vocês podem fazer um fluxograma, se vocês acharem chato, que seja. Faz um fluxograma mais simples, de modo que fale o que você quer fazer de forma rápida. Novamente, a atenção do espectador não é para ficar parado no slide, ele tem que voltar para você. Tá bom? Você está falando e ele tem que ouvir. Não dá pra... Tem gente que lê e não vai mais ouvir o que você está falando, tá bom? Então é importante fazer um fluxograma mais simples possível, né? Mas de modo que mostre o que vocês estão fazendo, detalhadamente, tá bom? Deixa eu vir para cá. Os resultados, tá bom? Etapa que tem a maior relevância para vocês na pesquisa e, assim, no mínimo 5 minutos dos 15 minutos da apresentação, no mínimo, tá? Quanto mais tempo, melhor, mas se você precisar de mais tempo para explicar, beleza, mas no mínimo o resultado tem que ser 5 minutos. Por quê? Porque é o que a gente quer ver. Muitos da banca já sabem a teoria. Seu projeto é sobre fazer sabão. A maioria já sabe, tá? Meu projeto é como fazer biodiesel. Já sabemos. O projeto é como fazer um filtro para purificar água. A maioria da banca já sabe. Vocês vão falar para mostrar que vocês têm uma teoria, mas eu quero muito que vocês parem por ali. Eu quero ver o que, que vocês fizeram. Então, fizemos um filtro assim, fizemos o sabão desse jeito, fizemos isso e aquilo. Então, podem colocar a maior parte dessa apresentação nisso, com fotos, figura, tabela, né, de modo que a gente consiga ver o que vocês fizeram, tá bom? Valorize sempre o que vocês fizeram, inclusive as etapas que não deram certo, tá bom? Se for irrelevante, você falar assim, ó, essa etapa, pessoal, a gente teve um ponto que a gente fez assim, mas não funcionou, tá? Então, a gente procurou, né, quais foram os motivos, e a agitação foi muito forte, o produto estava vencível, o pH estava assim. Então, vocês ajustaram para chegar nesse resultado que vocês conseguiram atualmente, tá bom? Então, valorize todo o esforço que vocês fizeram durante todo o tempo do trabalho, tá certo? Com alguns elementos, isso aqui, eu já espero que, se você está na etapa da apresentação, vocês já fizeram a parte dos elementos, né? Mas coloca na tabela aqui, tem algumas dicas, mas eu nem vou me aprofundar nisso, porque já está lá no trabalho, certo? Mas eu vou fazer uma apresentação só sobre como fazer o quadro, tabela. Mas vocês podem colocar tabela, podem colocar quadros, tá bom? Com o título aqui, importante. A fonte, sempre necessário. Figuras, veja como é interessante, você bota uma figura. Pode botar a legenda aqui em cima? Pode. Pode não colocar? Pode, desde que o título do slide já fale sobre o gráfico, tá bom? Mas geralmente o trabalho científico a gente coloca. Se for algo mais lúdico, aí a gente não coloca, certo? Mas se está explicando alguma coisa, coloca. Figura 1 é isso, tá? E coloca aqui as informações. O mínimo possível, não é botar um texto super pequeno para alguém ler. Tá bom? Então, o mínimo possível aqui, porque você vai falar. O slide é só um caminho que vocês estão traçando, tá bom? É para quando vocês ficarem nervosos, perdidos, vocês olham para o slide, ó, beleza, foi isso aqui que eu era para falar, puf, tá bom? Uma coisa importante, pessoal, muito, muito, muito importante, eu vou pegar aqui e botar na conclusão, deixa eu botar aqui no slide, o texto, tá vendo que meus textos são curtos, tá bom? Eu não vou botar, tem muita gente que coloca o slide com um texto muito cheio aqui, tá bom? Então não cabe, tá? Botar às vezes só um texto corridozão mesmo, tá bom? Então o slide tem que ser itemizado, tem que ser textozinhos aí. Se tiver que separar, separe. Se botar no máximo 2 linhas, no máximo. Às vezes, por exemplo, esse slide aqui é para leitura de vocês. Então, eu acho que eu tenho textos aqui que tem mais do que 3 linhas. Deixa eu ver aqui.
Aqui, tá vendo? Porque tá apertadinho aqui, né? Mas assim, evite colocar muitas linhas aqui na apresentação, tá certo? Porque ninguém quer ler, como eu falei, ninguém quer ficar lendo o seu texto. Ele vai olhar rapidinho e voltar para você. Beleza? Aqui é outra forma de botar figura de forma mais ampla. Tem um porém aqui que eu acho interessante, que vocês podem colocar desse jeito, mas se vocês sentirem que para o espectador vai ficar pequeno, vocês podem usar um recurso de ampliar a imagem, botar logo um slide já com a imagem grande. Algumas pessoas começam a pegar o mouse e dar uma ampliada na própria slide. A gente não precisa correr riscos de dar alguma coisa, de dar algum problema, tá bom? Então bota um slide grandão aqui, ó, pode ver essas cores aqui, diversos indicadores com pH, né? Vamos supor que aqui seja um experimento do repolho, né? Então, aí vocês podem explicar e mostrar para as pessoas, para eles verem no detalhe a sua foto, pegando todo o slide, zero problema, tá bom? Mas não façam isso o tempo todo, né? Só bota quando vocês precisam de detalhamento da figura, tá bom? E a conclusão? Conclusão, né? Temos que retomar o objetivo principal. Pode ser conclusão ou considerações finais, vai depender do que vocês fizeram. Conclusão, especificamente, é interessante quando vocês fizeram alguma coisa prática, um experimento, um protótipo, vocês vão concluir alguma coisa. Considerações finais não, se o trabalho foi todo teórico, vocês vão fazer as suas considerações finais sobre aquilo, tá bom? Então são coisas diferentes, pode ir um ou outro, tá certo? Mas sempre ambos vocês vão retomar o objetivo, tá bom? Para indicar o que é que foi alcançado. Espera-se que tudo, né? Se não foi alcançado algum objetivo, aí já no trabalho do TCC talvez já seja logo feita a revisão e tire um dos objetivos, né? Readeque o texto, de modo a não ficar mostrando um objetivo que não foi alcançado. Mas se foi algo assim interessante, vai já falar sobre perspectivas futuras, né? É interessante já deixar lá também. Destacar os principais resultados e conclusões não é repetir, certo? Mas vocês vão falar, olha, então conseguimos produzir o bioplástico desse jeito, né? Fizemos o teste e passou na qualidade, certo? A gente pode apontar a relevância também de alguns estudos para a sua prática. Então, assim, olha, com o bioplástico foi feito isso e realmente concluímos, né, que o tal artigo estava correto, né, estava coerente, né, para a nossa realidade, né? Então, vocês vão pegando isso, resultado de conclusões, vão refalando, pega as relevâncias e vão comentando. Coisa rápida, 2, 3 minutinhos, só para fechar a apresentação, certo? Sempre enaltecendo o que vocês fizeram. Dica, eu vou até mudar aqui a tela, porque vocês acabam, aqui é uma dica, pelo amor de Deus, não começa a apresentação falando que deu errado. Olha, gente, por conta da falta de insumo, não dá... Ninguém quer saber agora, certo? Se a banca perguntar, vocês explicam, vocês têm que falar o que foi feito. Vocês já vão falar que já deu errado, então não vão esperar uma boa nota, né? Certo? Então, o que é que vocês fizeram? Deu errado? Não, você fala, olha, fizemos um experimento tal, fez assim, a gente aprendeu isso. Fizemos um experimento tal, fez assim, a gente aprendeu aquilo. Né? Então, experimento tal, fizemos aquilo, né? Os trabalhos futuros estamos esperando fazer isso e aquilo, né? A gente deixa aí à disposição, seria interessante fazer com essa ferramenta, sabe? Mas não precisa, é impressionante como muitos de vocês já começam a apresentação falando mal de vocês mesmos, certo? Não precisa, gente, tá bom? Enalteça um trabalho, lembre que não é uma coisa fácil, certo? Então, um ano todo fazendo, um semestre, dependendo do contexto, mas não precisa de você mesmo se denegrir, tá bom? Então, preste atenção. Outra coisa, aproveitar que eu tô com a tela cheia, nada de leitura, tá bom? Nada de leitura do seu trabalho, tá certo? Então, vocês acabam, né? Vou até passar aqui, vocês acabam pegando às vezes o celular e lendo, né? Se for virtual, bota uma leiturinha aqui embaixo e fica lendo, né? Então, assim, se fosse para ler, mandava o trabalho a gente ler, né? A gente quer a apresentação, você quer que mostre o que vocês fizeram. Então, seja natural, não precisa gravar exatamente o texto certinho, eu pulei uma vírgula. Não, gente, então eu vou falar sobre isso, sobre aquilo, bioreator, tal. Você tem que ter uma linha e o slide é para te ajudar, tá bom? Então o slide é para te ajudar. Então vocês têm uma linha de atuação, então o biodiesel é isso, aquilo, olha para o lado,
e pronto, tá bom? E aí vocês vão, então eu ia falar sobre isso, isso e isso. Não precisa ficar gravando um texto enorme e falando robótica. Não, tá bom? Então seja natural, espontâneo, procure sempre sorrir, né? Não precisa ficar com aquela cara né? Então energia é um ponto ali, ó. Fale com energia, com entusiasmo, né? Vocês estão apresentando um trabalho de conclusão de curso que levou muito tempo para ser feito, deu muito trabalho, está concluindo um ciclo, para vocês falarem, sabe? Não tem coisa pior do que isso da banca tá vendo uma pessoa que parece não querer apresentar, né? Então fica estranho. Então, ó, energia, eu tenho vergonha, ó, gente, entusiasmo, fala, explica, aumenta o tom de voz de repente, se quiser, né, perguntar para alguém, ó, vocês conhecem tal coisa, né, esperando. Então, vocês podem fazer esse tipo de coisa, né, e aí, mudando a entonação da voz, vocês também conseguem dar uma dinâmica do trabalho. Então, hora isso aqui, ó, então, vamos fazer isso, tal, passa aqui para minha colega, tá, a colega já tem outro ritmo, mas sempre falar com entusiasmo, né, com essa energia, com a vontade de apresentar um trabalho. Por pior que seja na sua cabeça, poxa, o trabalho está péssimo, não interessa. O professor autorizou vocês apresentarem, tem valor. Vocês fizeram, foi um trabalho durante muito tempo, tem valor. Não desmereça o trabalho de vocês, tá bom? Então, assim na cabeça de vocês está ruim o trabalho, a gente pode não estar, foi um trabalho bacana, tá bom? Às vezes o aluno acaba botando muito para baixo, e não entende. Na última banca, eu lembro bem que as pessoas acharam que fazer bioplástica era algo simples, relativamente simples, mas muitas pessoas fizeram plástico na vida, não é verdade? Então, não é algo tão simples assim, né? Dá para fazer? Dá para o ensino médio fazer? Dá, mas não é tão simples. E testar diversas coisas. Foram vários testes que foram feitos para chegar naquela composição. Todo esse caminho tem que ser enaltecido, tá bom? Lembrando, 15 minutos de apresentação, tá bom? Tentem não passar disso, como eu falei. Ficar nervoso e errar super normal. Tem gente que chora, né? Oh, meu Deus. Não tem problema, respira. A banca tá ali. Não é para apontar o erro, para dizer, ó, ruim, não sei o quê. Não, né? Por pior que esteja o trabalho, nós também temos empatia e vamos falar. Se tiver que ser reprovado, a gente vai falar com todo o carinho possível, tá bom? Ninguém vai ficar falando aqui, olha, você não é te xingando, nada disso. Então, tá ali para ajudar. Se o trabalho tiver que ser melhorado, a gente vai falar, ó, precisa ser melhorado isso, isso e isso. Tá? Se for por um acaso motivo de reprovação, ainda assim, saiba que não é nada para denegrir vocês. Então, a gente vai, olha, o trabalho que você apresentou tá assim, precisa melhorar assim, 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 tá bom? Então, é isso que a gente vai falar, isso que a banca vai falar. Certo? Então, o orientador já deixou passar. Então, provavelmente foi bom. Tá bom? A banca vai dar dicas. Pode estar com muitas dicas, não tem problema. Mas o orientador, cada um tem uma visão. Vocês vão ver nesse tempo que pode ser refeito o TCC, o que é que vão poder ser feito junto com o orientador. Tá certo? Então, ficar nervoso e errar é normal. Não se preocupe com isso. Ó, para, respira e vai. Olha para o slide, era aquele ponto que eu queria falar. E vai. Tá certo? E preparar, né, pessoal? Preparar a fala é importante. Tem gente que quer ensaiar na hora. Tem aluno que não fez o slide, né, inclusive, e quer ensaiar na hora, fica super nervoso. Gente, manda o slide, se prepara, a fala é essa, tá bom? Vocês já sabem que vão falar, grava, entre aspas, os principais pontos, mas não seja mecânico, tá bom? Então não grava de modo que eu tenho que falar, não, mas eu tenho que falar sobre essa parte, essa parte, essa parte. Puf. Vocês vão gravar linhas gerais, vocês vão ver que assim vocês não vão errar, porque você não está preso, engessado a um texto, e sim a uma linha de pensamento daquele slide, aí sim, tá bom? E interessante também, viu, pessoal, eu esqueci de comentar aqui, mas eu gosto sempre que, ao iniciar a sua apresentação, cumprimente a banca, tá bom? Meu nome é esse, colega tal, né, de cumprimento os professores da banca, né, eles, aqui, né, agradeço, né, por estar ali, tanto a banca quanto também o restante das pessoas que estão lendo, seus colegas, familiares, tá bom? Então é interessante cumprimentar todas as pessoas que estão vendo a sua apresentação, beleza? Faltou eu sei que eu pulei aqui, ó, referências, você não vou botar todas que estão no TCC, bota só as principais, tá? Não precisa ler na hora da apresentação, tá bom? Só deixa aqui, caso algum professor queira consultar alguma coisa, tá bom? E é isso, né? Finaliza agradecendo
né? Fale sempre das perspectivas futuras sobre o trabalho, finalize agradecendo e se colocando à disposição para as perguntas. Se tiver alguma agência de fomento, né, além da própria instituição, você pode também já agradecer essa agência, né, pela oportunidade aí, pela bolsa ou algo do tipo que foi alcançado, beleza? Dúvidas, coloca aqui no comentário, né, para a gente melhorar esse vídeo. Eu agradeço bastante aí por vocês terem me acompanhado até aqui, né? E é um vídeo que eu já estou há um tempo querendo fazer, mas espero que tenha sido proveitoso, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais.